O reino de Deus no presente. Cristo ele vem numa época marcada por injustiças. Até mesmo o sacerdócio tinha se tornado uma questão política. E o povo esperava por um salvador lindo e esbelto, como um filme de ação. Ele viria matando todo mundo, viria com aqueles cabelos sedosos, ia salvar a princesa. Enfim, não foi isso que aconteceu, irmãos. Tipo, a gente tem um exemplo assim nos filmes de Jesus, ele com uma forma bonita, cabelo sedoso, olho azul. Mas, irmão, Jesus passava 40 dias no deserto sem comer e sem beber. Você acha mesmo que Jesus era bonito? Porque na Bíblia mesmo fala que Jesus não tinha beleza alguma, porque Jesus ele tinha que estar mais era preocupado com as coisas do Pai. Jesus ele não tinha tempo para essas coisas da terra. E essa salvação que as pessoas esperavam era uma salvação carnal. Eles esperavam que viria um rei que acabaria com todo o controle que tinha os sacerdotes naquela época, os políticos daquela época. Eles achavam que Jesus ia vir e ia simplesmente tirar o rei do trono e ia governar. Só que Jesus ele não trouxe uma salvação carnal, irmãos. Jesus ele trouxe uma salvação espiritual. Ele trouxe muito mais que simples bênçãos aqui na terra. Ele trouxe uma coisa muito maior. Ele trouxe o reino de Deus para as pessoas, tanto no presente como no futuro. Como assim, professor, tanto no presente como no futuro? Porque quando Jesus vem, ele traz o reino no presente, porque ele dá a chance das pessoas viverem o reino de Deus aqui na terra. Porque a partir do momento que aceitamos a Cristo, o reino dele entra no nosso coração e nós queremos viver esse reino para todo sempre. E nós vivemos esse reino aqui na terra pregando o seu nome. A igreja é um exemplo do reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus no futuro é a esperança que um dia Jesus irá voltar para nos julgar e nos salvar. Por isso que devemos ser gratos. Às vezes a gente fica esperando uma bênção e a gente se pergunta por que, meu Deus, está demorando tanto, sem entender que a gente está procurando bênçãos terrenas. E todos os dias Deus nos dá livramentos espirituais que a gente não consegue entender. Olhos humanos não conseguem ver. A gente pode falar mal das pessoas daquela época que esperavam um grande Salvador, mas hoje em dia, todos os dias, a gente também espera bênçãos carnais, que não deve ser assim. Todos os dias, Deus nos dá bênçãos espirituais, irmãos. E devemos ser gratos todos os dias, nas nossas orações, devemos agradecer a Deus todos os dias, porque a gente não sabe, muitas vezes, do que Ele nos livra. Os maus, olha como o mundo está hoje. Todo dia é uma coisa nova em 2020. Parece que é o último nível, todo dia aparece uma coisa nova, é coronavírus, é guerra, é política. Irmãos, o mundo está terrível e a gente está sujeito ao mundo. Então, como não agradecer a Deus por todos os livramentos que ele nos tem dado? Buscar primeiro as coisas espirituais, buscar primeiro a Deus, é buscar primeiro o reino de Deus. É isso que devemos fazer. Então você está dizendo que eu não devo buscar bênçãos terrenas, professor? Você está dizendo que eu devo largar tudo pelo Evangelho? Não foi isso que eu disse. Lá em Marcos capítulo 10, Jesus encontra com um jovem rico e o jovem rico fala: Senhor, eu guardei os mandamentos desde que eu nasci. Eu pratico o bem. O que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus falou: larga tudo que tens e me segue. E aquele jovem se entristeceu e saiu. Por que aquele jovem fez aquilo? Sabe por quê, irmãos? Porque o que ele estava buscando era terreno e não espiritual. Ele estava querendo uma salvação terrena. Ele estava querendo que Jesus falasse: não, você está ótimo do jeito que você está. Só que aquele jovem não buscava primeiro o reino de Deus. Porque aquele jovem confiava no dinheiro e não em Jesus. E isso é o que não devemos fazer, confiar nas coisas terrenas. Quando Jesus fala para buscar primeiro o reino dos céus, ele está falando que devemos confiar no Senhor, que devemos nos entregar ao Senhor e as demais coisas nos serão acrescentadas naturalmente, irmãos. É naturalmente. O que acontece é que muitas vezes a gente pensa que a gente tem que deixar tudo que a gente tem na vida e seguir ao Senhor. Não, irmãos. Não é bem assim. E é claro que esse é o chamado de algumas pessoas, de pregar o evangelho por os quatro cantos da terra. Muitas vezes é uma grande abdicação. Mas quando Jesus fala para buscar primeiro o reino dos céus, é que tudo que devemos fazer deve estar ligado no céu. Porque não devemos viver por coisas pequenas aqui na terra. Devemos viver por coisas muito maiores.
E essas coisas muito maiores é as coisas espirituais. Às vezes, muitas vezes a gente não pode nem, a gente não consegue nem ver. Atos capítulo 20, versículo 24 fala: Todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, o testemunhar o evangelho e da graça de Deus. Irmãos, aqui vemos que ele não se importava com a sua vida, porque para ele valia mais pregar o evangelho e a graça de Deus. E essa missão nos foi dada a todos nós, cada um com o seu propósito. Então é isso que é buscar primeiro o reino de Deus, é entregar tudo que a gente tem a Deus e não confiar nas coisas terrenas, não confiar na nossa própria força, mas confiar em Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é uma questão de prioridade. Como assim prioridade, buscar primeiro o reino de Deus? Um exemplo muito bom, você que é jovem, é bem adolescente ainda, e talvez ainda não tenha decidido o que quer ser da sua vida, mas vamos supor que alguém aqui, vamos supor, quer ser policial. O Joãozinho ali quer ser policial. Por que você quer ser policial? Você quer ser policial para descer com uma farda bonita e um óculos na rua e tirar onda? Ou você quer ser policial para fazer a diferença no seu trabalho? Para ajudar as pessoas? Você vê o sofrimento que muitas pessoas passam e você pensa, nossa, eu quero entrar ali, eu quero ajudar. Eu vejo que muitos policiais são corruptos, muitos policiais são preconceituosos. Eu quero entrar ali, eu quero ser diferente. Você pensa no salário? Você pensa, é, você pensa em ter uma arma porque você acha muito legal, você acha divertido, ou você pensa na diferença que você pode fazer na vida das pessoas? Vamos supor que a Anazinha quer ser médica. Você quer ser médica só porque você vai se vestir de branco, vai tirar onda, vai andar de carro zero, ir para Disney todo ano, ou você quer ser médica pelo impacto que você pode fazer naquele hospital, naquelas vidas que estão precisando de uma palavra? Qual é a sua prioridade? É o reino dos céus ou é o dinheiro aqui na terra? Isso que é buscar primeiro o reino dos céus, é a prioridade. Você, quando deve fazer uma escolha, deve ser pautada sempre em Cristo, deve ser pautada sempre no reino dos céus, irmãos. É essa missão que Jesus deixou de pregar o evangelho. E não é que devemos deixar tudo de lado para fazer isso, mas tudo que nós fazemos deve ser pautado em Cristo. Isso é prioridade, isso é buscar primeiro o reino dos céus, irmãos. Toda vez que tivermos em dúvida, devemos buscar Cristo em oração para saber se é aquilo mesmo que Ele quer para a nossa vida. Ai, professor, mas eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho até dúvida se eu compro suco de uva ou suco de morango. Bom, então more sempre. Busque sempre direção em Cristo, que Ele sempre vai te mostrar. Mas sempre busque, irmãos. Nunca fique em dúvida. E sempre busque coisas que vai te trazer um crescimento espiritual. As suas escolhas devem ser pautadas em um crescimento espiritual e nunca num crescimento carnal. Sempre que tivermos dúvidas, buscar em oração. Que é um exemplo, você pensa, nossa, ai, aquele menino é tão bonito, aquele menino é tão legal, só que ele não é crente. Será que é certo? Ah, eu vou perguntar para minha amiga. Irmãos, pergunta para Deus. Pergunta para Deus. Esse namoro tá te trazendo um crescimento espiritual para Deus ou tá te trazendo um crescimento carnal? Qual é a prioridade que você está dando para Deus? Qual é a prioridade que Cristo está na sua vida? Irmãos, você está buscando primeiro o reino de Deus ou o reino da terra? Isso é muito difícil de se buscar. Às vezes as dificuldades vêm sim. Às vezes as tribulações vêm sim. Eu mesmo já passei por muitas. Quando eu era criança, minha mãe se separou do meu pai e ela criou eu e mais dois irmãos sozinhos. Minha mãe vendia roupa, batendo de porta em porta. E ela tinha promessas que aquilo ia mudar, que Deus ia exaltar ela. E ela só confiando e orando. E todas as promessas na vida dela se cumpriram. Porque ela buscava primeiro o reino dos céus, irmãos. E ela confiava nas promessas de Cristo. E é isso que devemos fazer. Não devemos confiar na nossa própria força, na nossa própria inteligência. Você acha que é você que vai conseguir aquela vitória?
Você acha que você estudando para aquele certo concurso é pela sua inteligência que você vai entrar lá? Mas, irmãos, eu te digo uma coisa: quando você está em Cristo, tudo é pautado para Cristo e tudo é permissão de Cristo. Quando você fala em oração, Pai, seja feita a tua vontade, é claro que decepções podem acontecer, mas é porque Cristo tem algo melhor para você. Só que na hora a gente não entende. Na hora a gente não consegue ver as bênçãos espirituais, mas Cristo está lá trabalhando por você, lutando por você. E Ele só espera que você confie nele e que bote o seu reino em primeiro lugar. Aquela bênção está vindo. E às vezes, muitas vezes a gente sofre porque a gente precisa aprender na tribulação, para quando chegar na bênção, a gente não negar o nome de Cristo. Como assim não negar o nome de Cristo? Eu sempre vou falar que Cristo que dá essa vitória, mas não necessariamente com palavras, mas com atitudes. Se Cristo me dá aquele ótimo concurso, o salário de, sei lá quantos, 20 mil, e antes eu passar por muita tribulação, qual vai ser o meu testemunho? Eu sou muito inteligente, passei no concurso, mesmo sendo pobre. Ou o seu discurso vai ser, eu passei porque Cristo estava comigo. É por isso que muitas vezes a gente passa por prova, para na hora da bênção não largar Cristo, não esquecer das vitórias, não negar o nome de Cristo. Para quando a gente estiver lá entre os grandes, digamos assim, os príncipes, a gente conseguir falar do amor de Cristo. Ou muitos, como vocês podem ver, nem sempre para os príncipes, para os grandes, como eu disse, mas foi só um modo de falar. Mas, por exemplo, você que quer ser médico, você conseguir fazer um grande impacto naquelas pessoas que provavelmente estão morrendo e precisam de uma palavra. Você que é policial, talvez consiga fazer um grande impacto, por exemplo, nas pessoas que estão presas, estão precisando de uma palavra. Irmãos, Cristo deve ser a nossa prioridade, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Creia nas promessas que Cristo tem na sua vida, irmão. Não deixe tudo de lado por bênçãos carnais, que às vezes não vai te acrescentar nada. Cristo hoje te chama. E Ele te chama para fazer uma escolha. Que escolha é essa, professor? Ele te chama para fazer a escolha da prioridade na sua vida. Você hoje, o que você escolhe hoje? Você escolhe Cristo ou você escolhe o mundo? Bem direto. Cristo, chega-te essa. Bem direto. Cristo chega a ti e te pergunta: qual é a sua prioridade? É o reino dos céus ou é o reino da terra? É as riquezas ou é as bênçãos espirituais? É o crescimento espiritual? Cristo hoje te pergunta. E se por acaso você se achou algum erro, eu não estou te julgando, cada você se julgar. Se por acaso você achou algum erro em você mesmo, Ele te chama para um arrependimento. E Ele te chama para uma escolha. Uma escolha de prioridade na sua vida. Porque agora você entende que tudo que você tem que fazer deve ser pensando no reino dos céus. Isso que é buscar primeiro o reino dos céus. Isso que é buscar primeiro o reino dos céus. Jesus pergunta para você, qual é a sua escolha? O que você escolhe nesse dia? Ele te chama para a sua prioridade. E a partir do momento que você escolhe Cristo como sua prioridade, você consegue a salvação em Cristo. Porque quem tem prioridade em Cristo, guarda sua vida para Cristo, guarda seus pensamentos para Cristo, guarda suas atitudes para Cristo. E aí que vem o reino futuro, a salvação. Porque aquele que vencer a terra ganhará a vida eterna e gozará plena paz com o Pai por toda a eternidade. Que maravilhoso isso é, irmãos. O reino futuro de Deus. Imagine todas as dores, todas as angústias já passaram e agora vivemos com o Pai. E Cristo irá voltar. E Ele vai voltar para julgar. Porque Ele já veio com amor. E agora Ele vai voltar com justiça. Ele veio montado num jumentinho e vai voltar em cima de um leão para julgar os quatro cantos da terra. Não é te amedrontando, irmão. É a realidade, é a Bíblia, é a verdade. Cristo está voltando. O mundo está se acabando. E eu e você precisamos nos prontificar a aceitar esse Cristo como único Salvador e tornar prioridade a sua palavra.
A igreja nos dias atuais é uma expressão atual do reino de Deus, porque a igreja não deve se calar com as coisas que estão acontecendo no mundo. A igreja não deve se calar com os maus que estão acontecendo no mundo. Olha um exemplo muito bom, aquele caso que aconteceu aí nos Estados Unidos da morte daquele homem negro que desencadeou grande repercussão e que fez as pessoas repensarem sobre o racismo. Você acha que a igreja deve se calar em uma coisa dessa? Não, irmãos, a igreja deve se prontificar e falar que também somos diferentes, que não aceitamos também esse tipo de coisa dentro da igreja. A igreja não deve só aceitar o que o mundo impõe. A igreja deve falar o que é errado e o certo é o certo, porque ainda é isso que vai nos levar para o céu. Só podemos entrar no céu em santidade. No céu só entra santidade. E santidade é uma busca constante todos os dias dando prioridade a Cristo em nossa vida, todos os dias falando que Cristo é o nosso Salvador, todos os dias uma escolha, todos os dias aceitando a Cristo, todos os dias falando que Ele é a nossa prioridade. E a igreja tem um papel super importante, porque a igreja deve pregar essa palavra, às vezes sendo dura, às vezes pregando simplesmente o amor de Cristo. Mas não é só o amor que salva, irmãos, infelizmente. Não é só falar que ama Cristo que você vai ser salvo, infelizmente não. Como os muitos pensam, sem querer julgar longe de mim, irmãos, não estou julgando. Mas como muitos pregadores coaches pregam aí, que a graça é suficiente, que o amor é suficiente, irmãos, quem dera fosse, seria muito fácil. Mas você não deve acreditar nesse tipo de palavra. Ué, irmão, mas você disse que não estava julgando. Eu não estou. Mas uma coisa que temos que ter é discernimento para não sermos enganados. Tem um caso de um pastor que eu não vou citar não, porque eu não estou julgando, mas que ele estava vendendo feijão, um feijãozinho por R$ 1.000. Você plantava um feijãozinho, ia crescer aquela planta, não sei o que acontecia depois. Só que ele estava dizendo que era a cura do coronavírus, aquele feijãozinho. Um feijão por R$ 1.000. Irmão, de graça receber, de graça dar. É claro que tem pessoas que vivem pelo Evangelho porque fazem a escolha de viver totalmente para Cristo. Mas isso, irmãos, isso é totalmente errado. Não estou julgando, é discernimento, irmãos. Você não deve acreditar nesse tipo de coisa. Isso é charlatanismo. Está enganando o povo de Deus. Aí a igreja fica com uma imagem ruim no mundo e aí você depois fica com medo de se pronunciar porque a igreja está com essa imagem ruim e as pessoas do mundo acham que todos os crentes são iguais. É por isso que a igreja deve se prontificar para mostrar que somos diferentes dessas pessoas. Que pregamos o amor sim, que pregamos a graça sim, mas que não é só isso que salva. Precisamos de uma vida de santificação, uma vida de escolha, uma vida de prioridade. A igreja nunca deve se calar para as coisas do mundo. Nunca, irmãos. A igreja deve falar assim, porque o errado é errado e o certo é o certo. Jesus, Jesus fez o certo e pregou contra o errado. E disse que temos que ser santos o tempo todo. E como ser santo, irmão? Como ser santo? Deus resumiu os 2 mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ser santo simplesmente se resume a isso. Porque quando você ama o seu próximo, você não vai praticar mal algum contra o seu próximo. E se você ama a Deus, você não vai praticar mal algum contra Deus. Simples, irmãos. Simples. Ai, que é professor, mas às vezes eu tenho dúvida do que agrada a Deus ou não. Se você está com dúvida, já é errado, irmão. Porque se você está com dúvida, não é aquilo que Deus quer para sua vida. Ai, será que só um golezinho dessa bebida vai desagradar a Deus? Irmãos, você já se respondeu na sua própria dúvida. Você já se respondeu na sua própria dúvida. Então, irmãos, devemos buscar primeiro o reino dos céus, devemos buscar primeiro o amor de Deus e a graça de Deus. Mas só isso não nos basta. A graça é um favor merecido e o amor de Deus é incondicional. Mas todos os dias devemos buscar em prioridade a Cristo. Em prioridade. Ah, você está dizendo que eu não sou salvo pela graça? Não disse isso, irmãos. Aquele ladrão na cruz, por exemplo, ele morreu e ele foi salvo pela graça. Aquele homem foi salvo naquele momento porque ele acreditou em Cristo e acreditou no sacrifício de Cristo ali naquela cruz.
E hoje eu estou pregando o evangelho para você. E estou falando sobre o amor de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo. Então você, que já sabe a verdade, como aquele homem na cruz, se você voltar a pecar, você acha que simplesmente você vai estar salvo o tempo todo? Aquele homem, ele foi salvo pela graça e ele morreu. Pronto. Mas na Bíblia fala que quando o homem conhece o sacrifício de Jesus e volta a pecar, é como se um cachorro vomitasse e comesse o próprio vômito. É como se crucificássemos Jesus de novo. Então, irmãos, pecar contra Deus, crucificar Jesus de novo. A partir do momento que conhecemos todo o seu sacrifício de amor, toda vez que voltamos às velhas práticas mundanas, estamos crucificando Jesus de novo. E você acha que isso agrada a Deus? Não, irmãos. É por isso que devemos buscar uma vida de prioridade, de santidade. E a graça é um favor merecido. Não é simplesmente amar para ser salvo. Devemos ter discernimento com o que é nos dito. E devemos sim nos posicionar contra as práticas do mundo. Porque nós somos diferentes. Jesus nos chamou para ser diferente. A nossa prioridade é diferente da prioridade do mundo. Nossas escolhas são pautadas em Cristo. Tudo que buscamos é em. E a partir daí as demais coisas nos são acrescentadas. Mas isso por amor a Cristo. E como ovelhas mudas somos levados ao matador todos os dias. Por amor a Cristo. Com prioridade a Cristo. Amém.